Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa palestra que estamos aqui fazendo aqui nessa tarde, aqui em Foz do Iguaçu, né? Cujo tema é efeitos da ectoplasmia. Para quem não conhece, meu nome é Nida Cardoso, eu sou voluntária da Ectolab, sou voluntária da Conscienciologia desde o ano 2000 e da Ectolab desde a fundação, né? Desde há muito tempo. Tá? A gente vai estar falando sobre isso aqui um pouquinho. Bom, o tema de hoje, como já falamos que é efeito da ectoplasmia, tem por objetivo destacar o efeito, né, desse fenômeno que ele é bastante falado, ou pouco falado para alguns, desconhecido para outros, e pouco estudado por vezes. Então, o objetivo nosso vai ser estar falando ao longo dessa palestra sobre esse processo, sobre a ótica do paradigma consciencial. Bom, aí vou falar sobre a Ectolab. A Ectolab é uma instituição conscienciocêntrica, que ela tem por fim de pesquisa, aqui no caso, a ectoplasmologia para a cirurgia. Ela foi fundada em 14 de julho de 2013, mas antes disso, o que a precedeu foi a dinâmica interassistencial da paracirurgia, que iniciou em 2006 e já iniciou naquela época com pesquisas. E a partir desse trabalho, na época era dinâmica interassistencial somática, e mais tarde passou a ser conhecida, né, a partir das nossas pesquisas, como dinâmica interassistencial da paracirurgia. E mais adiante, o professor Valdo sugeriu que então a gente criasse a CIC com esse objetivo de estudar este fenômeno. E aí, a partir de então, a gente fundou em 2013 a Ectolab. Então, para quem está à distância, né, nós estamos aqui na Avenida Felipe Lancher, 6.200, na sala 105, no bairro Cognópolis, Foz do Iguaçu, Paraná. Estamos aguardando a sua visita também, né? Bom, para começar esse trabalho, nada melhor do que falar sobre um princípio basilar da conscienciologia, que é o princípio da descrença. Onde a gente fala que vocês não devem acreditar em nada, devem refletir, pensar. Não acreditem nem no que eu estou falando. O importante, o ideal, é que vocês mesmos questionem, tirem dúvidas, pesquisem vocês mesmos. Nada melhor do que o estudo. Tem até uma frase, né, uma frase do professor Paulo, que ele fala assim: estudo é estudo. Eu acho que isso resume também um pouco esse princípio da descrença. Então, sobre a ótica do paradigma consciencial, há duas realidades: consciência e energia. Tá? Então, a consciência é esse princípio inteligente que vivifica todos os seres, ou seja, aquele que subsiste após a morte do corpo biológico. Né? Ele é conhecido como id na psicologia, id, ego, espírito ou alma em religiões, em questões de espiritualidade, né? A depender da linha de conhecimento que faz esse estudo. E a questão da energia, ela está presente em todo o universo. E alguns conhecem, algumas linhas conhecem por Chi, prana, energia vital ou fluido cósmico. Então, eu trouxe aqui uma imagem do professor Valdo, que ele é o propositor da ciência conscienciologia. E trouxe também uma definição do que ele considera essa ciência, essa neurociência, né? Então, a conscienciologia é a ciência que estuda a consciência, aquilo que a gente acabou de falar antes ali, né? De modo integral, holossomático, multidimensional, multimilenar, multiexistencial e, sobretudo, conforme as suas reações perante as energias imanentes e energias conscienciais, bem como seus múltiplos estados de manifestações pensênicas. Então, só traduzindo um pouco aqui, ó, essa consciência, que é aquele ser que subsiste após a morte do corpo biológico, né, e que tem inúmeras vidas, né, inúmeros corpos nesse ciclo de existências, se manifesta também em múltiplas dimensões. Daqui um pouquinho a gente vai estar vendo essas dimensões aí. Multimilenar, muitas existências, né? E também como é que ela reage perante essas energias imanentes. Para que a consciência se manifeste, ela se utiliza de energia imanente. E quando a energia imanente passa pela consciência, é possível que haja alguma alteração, a depender da sua manifestação pensênica. Já vamos ver o conceito de pensênico também. Tá? E essa energia imanente está presente em todo o cosmos. Quando a gente consegue não alterar mais essa energia imanente, a gente já está numa condição bem mais avançada. Uma condição, na escala evolutiva, né? Digamos assim, o ideal do nosso modelo evolutivo, que é o serenão,
Quando a gente consegue não alterar mais, já chegou nessa condição. E no nosso estado, nosso estágio, é possível que isso vai demorar um pouquinho mais, mas vamos em frente, né? Então, aqui tem uma imagem que mostra esse ciclo multiexistencial. Então, mostra o seguinte: quando a consciência está nessa dimensão, a consciência que a gente está falando, né, que ela pode estar numa dimensão intrafísica, aliás, extrafísica e intrafísica. Esse desenho mostra aqui, né? Então, ela está lá no extrafísico e ela vai ressomar, vai renascer. Quando ela renasce aqui, ela adquire um corpo físico, um corpo biológico, que tanto pode ser homem quanto mulher. A biologia não interfere na consciência, a biologia faz parte do corpo humano. E aí ela fica um tempo nessa dimensão, um período X lá que ela vai viver aqui, e dessoma, ela morre, ela volta para o extrafísico. Voltando para o extrafísico, ela vai ficar lá mais um período e vai ressomar novamente. Também pode ser que ela adquira um outro soma, um outro gênero, mas isso não altera a condição evolutiva que ela tem que fazer, né? E assim segue esse ciclo de alternâncias, né, nessas inúmeras séries de existências que ela passará para que ela tenha uma condição evolutiva melhor. Quando eu digo ela passará, é nós, né, gente? Somos nós. Consciência somos nós, eu e você, tá? Me parece que é uma coisa muito distante da gente, né? Mas somos nós. Então, aqui o conceito de pensene. Como eu falei antes lá, né? A consciência, ela depende dessa manifestação, ela se apresenta, né? Qualquer manifestação consciencial tem a ver com esse conceito de pensene, né? Que é pensamento, sentimento e energia. Então, pensene é um acrônimo de pensamento, sentimento e energia. Então, pensamento tem a ver com a ideia, com a racionalidade, com o discernimento, né? E aqui tem uma pessoa representando isso aí, que ela está fazendo um quebra-cabeça, quer dizer, está refletindo a respeito de alguma questão, ou a pecinha que está faltando para completar a ideia, né? E aqui a questão do sentimento, que está representado por esses emojis, que a gente, nesse decorrer, nessa passagem que a gente tem aqui nesse ciclo intermissivo, né? A gente passa por aqui, por esse aprendizado. E essas emoções que se manifestam aqui são de acordo com aquilo que a gente interpreta, das vivências que a gente tem. Por exemplo, a pessoa pensou, teve uma vivência, pensou alguma coisa a respeito daquela vivência, interpretou daquela maneira, e aquela interpretação que ela deu, por vezes, não é aquilo, digamos, que seria a realidade, né? Mas ela interpretou daquela forma. E aí ela pode ter um sentimento bom, um sentimento não muito bom. E isso vai ficar marcado na sua holomemória, né? No seu psicossoma, principalmente. E pode que fique mais adiante na sua bagagem, se ela não conseguir mudar essa condição. Bom, pensamento, sentimento e energia. Essa é a parte da energia aqui, que é o que nós vamos nos aprofundar mais hoje. Aqui tem uma energia que deu origem consciencial, de uma consciência e outra, e aqui uma energia imanente, que representa uma energia da natureza. E aqui, no caso, a gente colocou esse esplendor das cataratas de Iguaçu aqui, né? Bom, o pensene, ele vai ter uma relação direta com o quê? Nem todo mundo tem o mesmo padrão, né? A mesma manifestação pensênica. Então, ele pode ter relação direta com a sua maturidade, que significa aquilo que aquela pessoa que estava comentando o exemplo que eu dei antes, né? Cognição, o conhecimento que ela consegue extrair, abstrair das coisas, interpretar, né? A questão de como ela pensa, né? Da linearidade pensênica que ela tem, a questão da saúde pensênica, ortopensênica, pensênica saudável ou não, e a questão do autodiscernimento, ela saber escolher o que é bom do ruim, o certo do errado e assim por diante. E a questão do entendimento, quando ela estabelece uma ação, é importante que ela reflita o que é que ela está querendo com aquela ação, para que serve e para quem, qual o objetivo daquilo, né? Da sua intenção, o que é que ela pretende com o que ela está fazendo. E a questão também da cosmoeticidade. Cosmoética é um conceito bem mais amplo da conscienciologia, que tem a ver com a moral cósmica, né? Ela é bem mais ampla do que a ética intrafísica, né? Então, ela permite que a pessoa faça uma reflexão sobre a moral cósmica, que ela é bem mais ampla. A evolução se dá pela qualificação do... A gente vem aqui, faço várias vezes, né? Com esse objetivo, qualificar o nosso pensamento e as nossas emoções. Tá?
Então, aqui estão os veículos de manifestação da consciência. Então, sob a ótica da conscienciologia, a consciência se manifesta com 4 veículos. Soma, que é esse mostrando aqui, ó, a pessoa, o soma é aquele que a gente leva a tomar banho, leva para escovar o dente, põe para dormir, por exemplo, dá bastante trabalho, né? Aqui nessa dimensão. Então, está aqui, repousando, está na hora do sono. O energossoma, que é o corpo das energias, o psicossoma, que é o corpo das emoções, e o mentalsoma, que é o corpo das ideias. Nessa imagem que eu estava mostrando aqui, ó, que não adianta eu mostrar com um laser que não chega lá, a pessoa está repousando. Um estado de relaxamento, quando a consciência consegue relaxar, a consciência que eu digo, ela, com os 4 veículos, né? A consim, vamos falar da consim, da pessoa. Consim é a consciência intrafísica. Consciência é a pessoa extrafísica. Então, eu coloquei aqui, ó, consim, ele está com os 4 veículos. Consciência já está somente com os 2. Quer dizer, descartou o soma e descartou o energossoma. Então, na hora que ela está repousando e ela entra num estado de relaxamento maior, pode acontecer que ela tenha uma projeção. As consciências se projetam. Só que nem todos têm lucidez com esse fato, né? Não lembram, não rememoram. E ela sai para uma outra dimensão, que é a dimensão extrafísica. E aqui ela está ligada, ela fica ligada a esse corpo físico pelo cordão de prata, né? E se ela tiver uma projeção um pouco mais avançada, só de mental soma, que é o corpo das ideias, ela vai levar a consciência junto, né? Então, quando está coincidido aqui, a consciência também se projetou no psicossoma e ela vai também, ou no mental soma, né, projetada. Agora vejam aqui, aqui voltou a falar que, que esse mental soma vai ficar ligado pelo cordão de ouro ali, né? As pessoas às vezes têm medo da questão da projeção, né? Podem achar assim, não, mas eu posso me perder, né? Nessa parte eu posso morrer, né? Morrer, ninguém morre. A consciência não morre, né? A consciência é aquilo que subsiste após todas as nossas experiências aqui. E ela continua evoluindo. Então, não tenham medo, porque não vai acontecer isso. Tá? Então, quando a pessoa descarta o soma, que é o corpo físico, aí ela descartou um veículo. E ela vai ficar com resquícios, né, de energia. Então, na hora que ela consegue liberar mais essa energia, ela vai passar pela segunda de soma. E vai ficar apenas de psicossoma e de mentalsoma. Para que a pessoa chegue nessa condição de ficar com esses 2 veículos, é importante que ela tenha um menor laço possível, né, de energia nesse psicossoma, para que ela tenha mais lucidez no extrafísico. Tá? Então, quando ela consegue ter um nível mais equilibrado das emoções, e aí que ela vai conseguir também liberar a questão do seu energossoma. Tá? A gente vai estar falando também mais sobre isso aí. E aí a gente vai falar aqui desse veículo, né, que vai praticamente predominar o nosso tema, que é o energossoma, que é a parte daqui das energias, né? Eu coloquei uma outra imagem, onde aparece aqui o corpo, o soma, aparece aqui o psicossoma, que ele é uma réplica do soma, né? E aqui no meio tem uma imagem que dá para perceber que é uma tênue imagem, que é do energossoma, que ele faz a interface entre o soma e o psicossoma, tá? Então, o corpo, o veículo que estamos falando, é desse aqui, do energossoma. Ele representa o nosso sistema energético. Tá? Ele que contém os chakras, junto com os chakras, aqui com os 10 principais chakras, ele compõe esse sistema energético. Ele que faz a distribuição das energias por todo o nosso holossoma. Qual que é a função desse sistema energético? Ele é similar aos sistemas orgânicos. Se a gente lembrar aqui do corpo, né, do soma, nós temos vários sistemas, por exemplo, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema musculoesquelético, né? Sistema reprodutivo, imunológico e assim por diante. Tá? E eles funcionam para ativar, para manter ativo esse veículo que é o soma. Né? Então, na hora que a gente tem um sistema energético, junto com todos esses chakras, vórtices, chakras ou nadis, qual que é o objetivo? É ativar todos esses 4 veículos ao mesmo tempo, é manter ele vivo, manter ele ativo, manter ele funcional, todos os veículos juntos, né? E esse energossoma, na hora que ele tem toda essa função, é daí que a gente vai estar falando dessa matéria densa, essa matéria-prima, né?
que é a nossa ferramenta interassistencial, que é o ectoplasma. Tá? Então, o que é o ectoplasma? A gente vai estar falando do conceito dele, mas a gente vai estar adiantando aqui, né? Que é matéria mais densa, mais rústica, e que vai depender da potência do energossoma que a pessoa apresenta. Tá? Então, a pessoa perguntou assim, mas será que eu sou ectoplasta? Porque na hora que a gente fala em ectoplasma, vai falar em ectoplasta, em ectoplastia, ectoplasmia, e na Consim que produz isso aí, né? Para que a pessoa produza isso, é importante que ela tenha trabalhado em outras vidas com essa condição, que a gente tem como hipótese. Quem passou, por exemplo, em outras vidas trabalhando com assistência, tem desenvolvido essa condição de maior soltura ou chakral. E com isso ela pode estar trabalhando com o seu energossoma melhor. Na hora que ela consegue ter esse domínio, ela consegue produzir essa substância em maior quantidade. E ela pode usar para várias coisas. Então, ser ectoplasta não é um título evolutivo, tá? A pessoa não é um status. A pessoa pode ser ectoplasta, qualquer pessoa pode ser, aliás, né? A pessoa tanto pode ser uma pessoa lúcida, uma pessoa menos lúcida, uma pessoa mais sadia ou menos sadia. Como a energia não tem... Ela é neutra, né? Ela não tem, assim... Ela só contém informação, mas ela é neutra, ela não tem uma funcionalidade específica, sozinha. Quem dá o direcionamento dessa energia é a pessoa. Então, na hora que a pessoa usa essa energia para uma coisa boa, esse direcionamento vai estar dando. Se ela usar de outra forma errada, também é esse direcionamento. Então, o que qualifica o ectoplasma é o ectoplasta, não é a energia. Tá? A pessoa pode pensar, nossa, eu sou ectoplasta, então eu já sou bambambam, nada disso, né? Então, primeiro passa por todos aqueles itens que a gente falou antes, lá da maturidade, da intencionalidade, da cosmeticidade. Bom, aqui eu trouxe outras imagens que estão mostrando o seguinte. Em relação ao energossoma, a gente pode também estar avaliando a questão da energosfera ou aura. Então, na hora que a gente olha para uma pessoa, um ambiente assim, com a parede branca favorece, né? Quando está com a meia luz também favorece, para a gente olhar para uma pessoa e perceber o campo áurico, que a gente chama de campo áurico, ou de aura, ou de energosfera, que é essa parte brilhante aqui, ó, que pode ser pequenininha, digamos 1 centímetro, mal perceptível, pode ser bem mais extensa. Tá? E o ectoplasta, não é que ele tenha sempre essa aura assim, tão expandida, mas ele consegue fazer essa expansão porque já tem talvez uma maior soltura, o chakral, e consegue fazer essa expansão de uma forma melhor. Uma potência de energia que ele consegue dominar. Tá? E nessa imagem, a gente tem aqui duas pessoas que estão trabalhando com a energia. Dá para perceber que está acontecendo uma interfusão energética ali, né? Tá claro? Então, o que acontece? A gente está colocando essa imagem como sendo uma imagem de acoplamento. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e a minha energia, né, está interagindo com a de vocês. Tá? Com a das Consex também, estamos todos em acoplamento. Né? Estamos em interação. Na hora que a gente faz uma assimilação, que é uma coisa mais profunda, pode acontecer que a gente entre na psicosfera do outro e consiga perceber o que o outro está sentindo. Consiga perceber onde que é a assistência pontual que tem que ser feito, pode perceber qual a necessidade da consciência que veio para ser assistida e assim por diante. Então, eu coloquei uma imagem aqui, ó, que eu peguei lá na nossa dinâmica interassistencial da paracirurgia, que é na hora que está sendo realizado os acoplamentos paracirúrgicos. Então, aqui, ó, além do acoplamento que é feito, também é possível acontecer uma assimilação, que é bem mais profunda, né? E essa assimilação pode ser com o acoplador que está ali, pode ser também com a consciência que veio para ser assistida. Tá? E aí, nessa condição, a pessoa fazer um diagnóstico, para saber pontualmente qual a necessidade daquela assistência ser feita. Tá? E por todos esses processos que a gente está vendo aqui, a gente interage o tempo todo em todos os ambientes, a gente chega em ambientes, percebe energia, a gente entra em ambientes que são bons, ambientes que não são tão bons, e tudo isso interfere no nosso acoplamento, nossa assimilação, e isso exige uma desassimilação. Exige por quê? Se a gente não fizer isso, a gente vai começar a ficar com o nosso chakra, com o nosso holossoma, com resquício dessas energias, né, que às vezes não são tão boas assim, pode ser um pouco patológica, digamos, e isso pode influenciar na nossa saúde. Então, isso é importante que a pessoa saiba fazer a assimilação e também fazer a desassimilação. E como que é feito isso? Tanto a assimilação, que às vezes não exige nada, que a pessoa pode ser incauta, inconsciente, não perceber que assimilou,
Mas assim, é importante que ela saiba trabalhar com o estado vibracional. Tá? Que ela conheça os seus veículos energéticos, né, seu sistema energético, inclusive, e que ela trabalhando o seu estado vibracional, e é importante também, além disso, ter uma pensalidade sadia. Porque às vezes a pessoa está trabalhando com o estado vibracional, mas a cabeça está em outro lugar, né? Isso não ajuda muito. E outra coisa que é importante é a questão da cosmoética. Nada pega ou nada toca, digamos assim, o que mais encapsula, digamos assim, uma consciência é a questão da cosmoética, né? E aí, realmente, né? Uma pessoa que é cosmoética tem um nível menor, digamos assim, de perturbos em relação à questão energética. E daí ela fica mais fechada, ela não passa nada de... O que toca, né, não bate, né, bate e volta, não sei como é que a gente fala a expressão. Refratariedade, né? Obrigada pela contribuição. É refratária. E assim por diante. Então, é importante a pessoa assimila e se assimila. Tá? A gente vê, assim, às vezes, as pessoas que acham que porque quer fazer assistência, né? E eu estou falando isso porque eu tenho vários ambientes que eu voluntario, que eu trabalho, e reviso verbetes também, né? Então, aqui que a gente vê que essa pessoa assim, não, mas eu quero fazer assistência. Então, se eu quero fazer assistência, tudo vale. Não é bem assim. A gente não pode cair de bobinha também, né? Tem uma frase que o Paulo falava assim, ó, se dormir na praça, jacaré abraça. Não sei se alguém ouviu essa expressão, né? Então, a gente sabe, né? É bom fazer assistência, é importante? Por quê? Porque a gente está aqui para evoluir e só vai evoluir interagindo com os nossos colegas, com os nossos compassageiros evolutivos, né? E contribuindo para que eles também evoluam, óbvio. Mas nem por isso a gente vai ficar assim tão inocente, né? E senão a gente fica doente e aí a gente não ajuda nem a nós, né? Bom, aqui está o conceito de ectoplasma que eu falei. Esse conceito foi retirado do verbete ectoplasma, que foi da Enciclopédia da Conscienciologia e da autoria do professor Hernandes. Aqui está sendo falado que ectoplasma é o quê? É um exudato, é uma excreção, né, energética semimaterial de características viscosas. Ela é uma coisa um pouco, às vezes, peguenta, né? Acho que nesse campo de onde estava bem assim, né? Acho que teve um relato que falou que a energia estava bem viscosa, né? Leitosa, quase transparente, retrátil, ela vai e volta, né? Contendo propriedades químicas similares aos componentes intracelulares orgânicos, mais facilmente perceptível quando emanado do soma do parapsíquico ectoplasma. Tá? Então, essa é uma definição que a gente está trazendo, né, e que várias outras linhas de conhecimento também já abordaram isso aí, porque já fizeram pesquisas, né? Acho que aqui a gente já vai falar disso, não, aqui só o sinônimo, depois a gente vai falar da etimologia. Então, aqui na sinonimologia, a gente pode dizer que fluido energético é sinônimo de ectoplasma, muitas pessoas falam, né, muitas linhas de conhecimento, não, o fluido energético que estava saindo, eu percebi isso, percebi um fluido, percebi uma energia consciencial semifísica, ou fluido, ou chakral denso, holochakra também é sinônimo para energossoma, né? Substância etérea palpável, fluido perispiritual. Então, são alguns sinônimos. Então, o termo, a etimologia do termo ectoplasma, só para falar o seguinte, não foi a Ectolab que criou esse termo, ele já existia, tá? Ele foi cunhado no século XIX pelo Charles Richer. Mas não quer dizer que o ectoplasma começou a aparecer a partir dali, já existe desde que o mundo é mundo, digamos assim, né? E várias pessoas já utilizaram, xamãs, benzedeiras, curandeiros. Só que as pesquisas em relação a esse elemento, ele iniciou assim de uma forma mais otimizada, de uma forma mais científica, no século XIX. Tá? Então, o prefixo ecto é proveniente do idioma grego ectos, de fora, por fora. E o vocábulo plasma deriva também do idioma grego plasma, que significa modelar e envolver. Tá? Então, o Charles Richer, ele era médico, ele foi prêmio Nobel de Fisiologia na época, né? E ele, juntamente com outros pesquisadores, se dedicou a essa questão dessa pesquisa sobre esse fenômeno. E cunhou como sendo o ectoplasma. E até hoje ficou, a gente costuma chamar de ectoplasma isso aí. E essa linguagem apareceu também para nós, no século XIX, na linguagem científica. Lá para cá continua sendo o ectoplasma. Né? E aqui, só para a gente estar falando alguma diferenciação entre os conceitos, que lá no início eu já tinha abordado, agora eu vou repetir novamente, né? Que é a questão do ectoplasma, ectoplasta, ectoplasmia e ectoplastia.
Para não ficar aquela salada de falar uma hora uma coisa, falar outra, e a pessoa não saber do que está sendo tratado, nós vamos dizer que ectoplasma, esse conceito que eu acabei de falar agora, uma forma mais resumida seria, né? Substância semimaterial ou semifísica produzida a partir da consim ectoplasma. Bem simplesinho, né? Ectoplasma, a consim fonte da qual emana o ectoplasma, a pessoa que produz. Consciex não tem ectoplasma, nós é que temos, né? Por isso que a gente está aqui, eles precisam da nossa energia para ajudar. Só que quem pode manipular essa energia são as consciex, são paradoxos, né? Elas não têm, mas elas sabem usar. E o que acontece? Para isso a gente precisa também de lucidez, né? Para não se deixar também usar de uma forma não homeostática. Pode falar. Né? Sobre esse assunto da esterilização, que eu ia te perguntar ainda há pouco. Eu, por exemplo, eu não tenho esse domínio de esterilizar. Sempre sem a minha participação. Uhum. Mas tu tem um conhecimento do teu amparador? De TENEP? Tu pode TENEP? Sim, tenho. Então, na hora que você sabe que você tem alguém contigo, né, que a gente tem como conceito de amparador, aquela consciência mais lúcida, por que ele está mais lúcido? O amparador não é que ele seja uma consciência tão evoluída, né, assim, ou, tipo assim, na escala evolutiva, quer dizer. Ele é do mesmo padrão que a gente. Só que ele está sem o soma, está sem o energossoma, no extrafísico. Ele está numa condição mais otimizada, de mental soma e de psicossoma. Então ele consegue perceber como é que ele pode ajudar melhor. Então ele vê lá o Roberto, não, vou ajudar aqui o Roberto, porque ele está, vou ajudar, na verdade, vai ajudar você. Ele também tem interesse em ajudar as tuas consciências, né? Então vamos ajudar aqui a Maria, porque a Maria está precisando de ajuda, então vamos pegar a energia do Roberto, que hoje está mais otimizada, e vamos trabalhar. O Roberto pode ser que nesse dia esteja lúcido, que esteja colaborando com essa realização. E pode ser que nesse dia não esteja tão lúcido. Mas isso não significa que a assistência não vai acontecer. Então, como é que você vai saber se está sendo positivo? Pelo resultado. Então, é comum a gente receber pedido de assistência, né? Depois você vai ver se aconteceu ou não um saldo positivo. É comum você, por exemplo, estou dizendo você, mas não sei se acontece isso, né? Mas, caso, você vai visitar uma pessoa doente, e depois que você volta, né, você fala, fulano melhorou, fulano estava muito ruim, o fulano melhorou. Então, opa, então eu consegui ajudar. E você vai lá e vai trabalhar com a sua energia nesse sentido, né? Então, isso o amparador faz. Então, ele é uma consciência, ele não tem a ectoplasmia, mas ele pode usar a sua para fazer essa assistência. Então, você não está muito lúcido, mas ele vem lá e ajuda naquele momento. Quando no início, assim, que a gente começa a fazer TENEP, tarefa, o que é TENEP? Vamos falar, porque o professor Álvaro me cobrou, né? Outra pessoa já falou e não explicou o que é. Tem uma parte que a gente vai estar falando disso aí, mas já vou adiantar. TENEP é tarefa energética pessoal. Ela é realizada, né, para quem assumiu essa tarefa, todos os dias, num horário que a pessoa definiu, durante o círculo circadiano, de 24 horas, e durante 50 minutos ela fica ali, priorizando a sua energia, né? Ou se trabalha energia antes e fica ali disponível. Olha, estou aqui para que aconteça o melhor. E ela vai perceber se acontecesse melhor com os resultados que ela observa ao seu redor, né? Então, às vezes, no início, ela percebe até um amparador trazendo as consciências, né, ou consciências para serem assistidas, e colocando na sua psicosfera. E aí fica assim, metade, metade, sabe? E aí depois, aos poucos, o amparador já vai saindo e vai deixando só para a pessoa. Mas ele está sempre junto, orientando. Não vai trazer um caso difícil para uma pessoa que ele não possa estar contribuindo, entendeu? Então a gente tem essa superintendência, digamos assim, dessa consciência, que mais adiante pode fazer um revezamento com a gente, né? Vai que de repente ele vai estar aqui, né, ressomado, e a gente vai ser um amparador dele, a gente não sabe como é que isso vai funcionar. Tá? Perfeito. Então, dentro desse conceito que a gente estava colocando, a questão então do ectoplasma que é consciência fonte, a ectoplasmia, que é o fenômeno da exteriorização. Então, na hora que a gente trabalhou a energia, né, e está na hora de exteriorizar, começa a sair, essa saída a gente chama de ectoplasmia, né, que ela pode sair por todos os poros, por todos os chakras. Então, a gente chama de secreção energética, né? Tem um pesquisador, que é o Notzen, que ele deixou, ele é do século XIX também, ele é um alemão. Ele deixou um livro, e neste livro, que é em alemão, eu não vou me lembrar agora do título do livro, mas está citado aqui no nosso livro, que eu esqueci de falar, que agora a gente tem uma obra que está comentando, né? Que é esse aqui, tá?
que isso aqui é um resultado das nossas pesquisas aqui na Ectolab. E essa pessoa que estou falando aqui, ó, é o Notzen, ele está citado aqui, está citado também no livro História do Parapsiquismo, do professor João Ricardo. Quem tiver interesse em se aprofundar mais, aqui é só uma pincelada. Vai dizer o seguinte, eu só vou ler aqui para saberem que a gente costuma pesquisar, né? Na época que a gente fundou a Ectolab, o Notzen até se apresentou como sendo o nosso amparador. O nosso amparador, na época, o professor Valdo nos colocou nessa condição aí. Não estou achando o Notzen aqui. Não estou achando, mas ele está aqui dentro. Tá? Eu não vou perder muito tempo procurando. Só para saber quem tiver interesse, pode estar se aprofundando aqui nessa obra. Então, assim, ele falava que a energia saía por todos os poros do corpo. Por todos os poros. Então, a gente, inclusive, colocou informações que a gente nem imaginava, né? Mas é bem interessante que naquela época ele já sabia coisas que hoje a gente está correndo atrás. Né? A gente está buscando isso aí. E a questão da ectoplastia é quando essa ectoplasmia já saiu e ela, após ser realizada, vai ter uma forma. Ou não, porque às vezes pode ser que não tenha forma. Mas se tiver uma forma, a gente vai chamar de ectoplastia. Então, aqui a gente coloca uma imagem, né, que vai definir melhor esse conceito. Tá? Então, a primeira imagem é essa aqui, ó, que aparece duas pessoas fazendo acoplamento. É o exemplo que a gente mostrou na imagem anterior. Então, tem duas pessoas, ectoplastas, vão começar a trabalhar a sua energia. Tá? Estão fazendo uma técnica de clarividência facial. Clarividência facial, quando a pessoa consegue, olhando para o outro, pode ser com os olhos físicos, e pode ser com os para-olhos. A pessoa percebeu o que está à sua frente, né? Fazer a leitura energética do outro. Clarividência significa ver claro, ou ver além, né? Então, vejam o que vai acontecer aqui, ó. Na hora que eles estão trabalhando a sua energia, começa a aparecer uma névoa. Em campos de energia, em dinâmicas, é bem comum de perceber isso aqui, né? Então, começa a aparecer aquela névoa, a gente parece que não está enxergando muito bem, e, de repente, pode ser que essa névoa tenha alguma imagem, alguma forma. Que, no caso, que apareceu um velhinho de barba ali, que parece um oriental, né? Então, aqui nós temos a questão do ectoplasta, a questão da ectoplasmia e a questão da ectoplastia, a forma, tá bom? Bom, aqui a gente está entrando então no nosso tema, que é o efeito da ectoplasmia, tá? Enfim, entrando no nosso tema, né, Álvaro? Então, o efeito da ectoplasmia é o resultado, consequência, influência, eficácia ou conjunto de fenômenos resultantes do emprego do ectoplasma, pela consim, homem ou mulher, nos processos parapsíquicos, de maneira lúcida ou não. Este conceito é do verbete efeito da ectoplasmia, que está publicado na Enciclopédia da Conscienciologia. Tá? Então, a gente está sempre falando nos verbetes, gente, que é importante, né, que a gente, na hora que faz pesquisa, que trabalha, né, e que tem interesse em contribuir com a evolução das outras pessoas que a gente falou, que a gente publique os nossos achados, ou seja lá em artigo, ou seja em verbetes, ou seja em livros, porque a gente vai deixar um legado, e o outro, com esse legado, vai conseguir acessar esse legado e também se melhorar. Já pensou? Não precisa estar aqui assistindo uma aula, a pessoa pode ler em casa, né? E com isso a pessoa ampliar o seu conhecimento. Bom, a respeito dos efeitos, a gente colocou aqui uma categorização, 3 categorizações da seguinte maneira: efeitos físicos, efeitos de materializações e paraterapia. Tá? A questão dos efeitos físicos, ele foi bastante estudado já na metapsíquica, que foi a ciência precursora, digamos assim, da conscienciologia. Então, lá no século XIX, no tempo do Charles Richer, que estava falando, que ele também foi um dos fundadores da metafísica, eles faziam um estudo a respeito desses fenômenos. Então, eles estudavam os ruídos, que eram os raps, barulhos que a gente ouve, crec, 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 acontece, muita gente ainda relata que ouve isso, né? A questão da tipologia, que era a comunicação que as consciências faziam na época, né? Então, tipo assim, uma batida é um sim, 2 batidas é não, faziam um código disso aí, né? E usavam muito nas mesas girantes. A questão da telecinesia, que são os movimentos ou deslocamentos, né?
Então, a gente se abrir alguns livros antigos, a gente vai ver imagens desses fatos acontecendo. E a questão da imagem dos fatos acontecendo, que foram fotografados acontecendo na época, né? A questão da olorização, que também é uma questão de efeito físico, a gente consegue ainda perceber isso quando está em dinâmica, por exemplo, né? Tem pessoas que conseguem perceber com muita facilidade, sentir esse odor, que é de origem extrafísica, e também é o cheiro é uma coisa conhecida, né? Mas só que não é um cheiro físico, é extrafísico. A questão da paragustação, que é um sabor que a pessoa sente também na boca, que também é de origem extrafísica. Às vezes a pessoa corta, por exemplo, com uma consciência que ela tenha dessomado numa condição, uma coisa bem recente que a gente tem aí, a questão desse brumadinho, né? Que as pessoas morreram soterradas, com lama, aquela questão toda. Na hora que a pessoa acopla com uma consciência com esse padrão, ela pode sentir gosto de terra na boca. É bem comum, ela já sabe o processo está se passando, né? A interferência em aparelhos eletroeletrônicos continua acontecendo hoje em dia, de uma forma bem ostensiva, né? Por exemplo, hoje a gente não conseguiu aqui montar nosso trabalho para transmitir online, né? Mas, enfim, faz parte. Eu lembro quando a gente estava lá na Repreendência, Álvares, que a gente assistia às aulas de pedagogia, né? Que a gente assistia às aulas, né? Aí o pessoal que ia dar aula, às vezes chegava para dar uma aula e falava assim, nossa, mas eu sou ectoplasta? Não, que lá em casa queima tudo. Aí colocava de uma forma bastante penosa. Tem essa influência que tem, de queimar aparelho, de atrapalhar uma transmissão, de queimar lâmpada, de internet não funcionar, tem tudo isso. Mas isso aqui não é tudo. Tá? A gente não pode dizer que a ectoplasmia é responsável por todas as mazelas da humanidade. A ectoplasmia é uma energia, aquilo que a gente falou, ela não tem uma informação, a informação é a gente que dá para ela. Então, na hora que a gente qualificar essa energia, ela vai ficar um pouco melhor, né? E a questão das materializações, que também foi pesquisado lá na metapsíquica, que hoje em dia isso aqui não é tão comum, por quê, gente? Isso demanda muita energia para pouca coisa, no meu entendimento, né? A questão de materializar flores, plantas, até mesmo consciências, né? Total ou parcial. Claro que dependendo do gabarito da pessoa que é ectoplasta, né? Ela pode fazer tudo isso, não tem problema não, né? E pode fazer de uma forma bastante assistencial. Eu lembro do professor Valdo falando disso aí, das consciências que ele conseguia perceber. E a questão da dessoma dele, não sei se o Valdo vai lembrar, ele contou de uma consciência que estava no Mabu. Lembra? É uma questão de agênere, né? A agênere é uma materialização fugaz de uma pessoa, né? Como se fosse um ser tangível. Só que daqui a pouquinho vai ver a pessoa não existe. Teve um trabalho agora no final do ano no curso da TENET, que na Pilar apresentou sobre isso, né? Mas, enfim, eu quis dizer assim, ó, que é possível que ainda hoje aconteça isso aí de uma forma positiva, e era uma forma positiva, assistencial desse processo, né? Mas é que no nosso caso, por exemplo, na Ecolab, a gente não se preocupa muito com isso, de estudar a questão desses dois tipos aqui de fenômeno. A gente se ocupa um pouco mais dessa questão aqui, ó, paraterapia, questão paraterapêutica. Por quê? Que aqui seria uma utilização mais útil, digamos assim, para essa energia. Já que ela existe, a gente entende, consegue perceber pelos efeitos que ela gera, daqui a pouquinho a gente vai ver como é que a gente vê esses efeitos, e aí a gente vai ver que ela pode ser usada, então, para desassédio, né? Desassédio holossomático, pode ser um desassédio físico, energossomático, parapsíquico, mental somático, é um desassédio. Assistência com SINS e com CIEX, efeito de cura, incluído a paracirurgia. Tá? Que é essa nossa dinâmica interassistencial da paracirurgia, que nós temos desde 2006, que eu falei no começo, né? E que a gente trabalha com isso aí. Não está se dizendo, gente, que com isso nós sejamos melhores que os outros. Estamos dizendo que nós, enquanto instituição, nos preocupamos em trabalhar mais com essa aplicação dessa energia, dessa matéria-prima, né? Para contribuir na evolução de outras consciências de uma forma mais otimizada, ou seja, através da paraterapia. Outra questão que a gente colocou aqui, né, duas classificações a respeito de ser homeostático ou ser patológico. A gente falou um pouquinho lá, mas aqui coloquei um pouquinho diferenciado. Por exemplo, eu trouxe a questão da paracirurgia lá e repeti aqui, ó. A paracirurgia ou cirurgia invisível, capaz de favorecer a liberação de bloqueio psicossomático decorrente da parapatologia cronificada na consciência assistida.
Traduzindo isso aí, a gente ouviu falar em cirurgia invisível, já ouviu falar em paracirurgia em outras épocas, né? E continua ouvindo também. Então, tem também, inclusive, centros espíritas que trabalham com isso aí. A nossa paracirurgia, que diferencia o nosso trabalho, é que ele é um trabalho que é feito em equipe. É feito em equipe e quem coordena os trabalhos da paracirurgia é uma equipe técnica em paracirurgia. Então, a gente faz o quê? A gente trabalha com esse ectoplasma, com essa matéria-prima que a gente tem, para realizar desbloqueios que estão alojados no psicossoma da consciência, da consciência que tenha lá alguma condição emocional que não ficou muito bem resolvida. Então, aquilo que a gente falou no começo, a relação do pensamento, sentimento e energia. A pessoa teve uma vivência ou algum contexto que ela vivenciou, digamos até essa condição que eu trouxe agora do formadinho, pode ser que as consciências estejam sendo assistidas nesse momento também, né? Isso vai deixar a pessoa com algum nódulo, com alguma emoção que ficou ali grudada no psicossoma, né? E aquilo vai afetar os demais veículos, né? Então, na hora que a pessoa já está no extrafísico, com essa condição que ela morreu de uma forma um pouco abrupta, né? Um pouco, não bastante abrupta, ela pode estar numa condição assim de penalidade dela mesma, de vitimização. E aí aquele módulo vai ficando alojado, vai fazendo ali como se fosse uma ferida, digamos assim. Na hora que ela se permite ser assistida e que ela é trazida para os nossos campos assistenciais, a gente vai trabalhar com essa energia dentro que a gente está falando, tentando desfazer aquele bloqueio, eliminar aquele bloqueio, pelo menos temporariamente, né? Porque isso é uma cura temporária, não é uma cura definitiva. A cura só existe autocura, na hora que a pessoa quer realmente fazer a sua cura, a sua resolução, através da sua vontade, da sua intenção de querer ser melhor. Então, o que a gente faz é ajudar essa consciência, neste momento, temporariamente, a sair de uma condição mais aflitiva, digamos assim. Ela vai ficar numa condição de acalmia, de otimização, até que ela possa respirar fundo e, a partir daí, pensar: opa, não, agora eu quero caminhar com as minhas próprias pernas. Chegou numa condição de autonomia que ela pode andar mais. Tá? Então, o que a gente faz é isso, trabalhar com energia para realizar desbloqueio. A gente não usa instrumento, não usa nada, somente vontade, intenção e energia, né? Ectoplasma. E o emprego, o efeito patológico disso aí seria, né, um acidente de percurso capaz de resultar em macroteca destrutiva, a consciência ectoplasta incauta. Por que eu trouxe esse exemplo aí, gente? Porque aquilo que eu falei no começo, né? Ser ectoplasta não é uma condição assim de um título honorífico, né? Eu sou um ectoplasta. Beleza. Beleza, eu sou um ectoplasta. Bem evolutivo, né? Mas o que eu faço com essa energia, né? Até tem alguns autores, eu nem trouxe o livro ali, mas tem várias biografias que a gente já leu, que a gente sabe, né, que em médios em sentido do século XIX, que eram pesquisados, muitos deles, por ser ectoplasta, não ter entendimento do processo, não ter conhecimento, não achar que a gente podia realizar autopesquisa, eles eram sensitivos, eu era um pesquisador, né? Então, a ciência convencional, ainda hoje, acha que não pode haver essa condição de juntar as duas coisas, né? Ela se coloca ou eu sou pesquisador e você é o pesquisado, não existe nada ao contrário. Então, na hora que essas consciências que eu estava falando lá, que elas se submetiam a ser cobaias de pesquisas, muitos deles, porque conseguiam fazer muitos fenômenos de efeito físico, muitos fenômenos bem, digamos assim, ostensivos na época, tipo shows mesmo, né? Talvez aquilo subisse a cabeça, não sei, isso é inferência minha. Mas o que acontece é que eu li uma biografia de um parapsíquico que ele achava que nada atingia ele. Eu acho que a gente tem a biografia dele aqui, só ver. Aqui, achei. Pode ser que tenha outros iguais, eu estou só chamando a atenção desse aqui, ó, do Mirabelli. Está colocado nesse livro aqui, ó. Então, ele era uma pessoa fantástica, fazia várias coisas, né? Só que ele achava que nada tocava. Então, começou a andar pela rua, assim, os carros não vão me tocar. Estou encapsulado. Tipo assim, estou encapsulado, ninguém me toca. E um carro atropelou, né? Não, o Zé Ligó foi correndo, não foi andando na rua. Esse aqui estava andando, caminhando. E aí estava passando e morreu de acidente, tentado matar também. No caso do Zé Ligó, porque ele era uma pessoa assim bastante, como é que eu vou chamar,
não era nem que ele fosse um pouco ansioso, mas também era uma pessoa assim muito ativa, talvez hiperativa, não sei. E corria bastante de carro, né? O professor Valdo, inclusive, fala que encontrou com ele algumas vezes e falou, olha, né, tem que se cuidar, porque a energia é uma coisa, a ectoplasmia é uma coisa assim que pode ser usada, assim, a gente tem as concierges, que são os amparadores, que podem estar auxiliando, e tem também os assediadores, né? Que também podem usar essa energia de uma forma patológica. E se acontecer um acidente, opa. E aí, talvez não tenha achado assim tão importante o recado e acabou morreu de acidente de carro, né? Esse é um outro caso. Pronto, vou colocar para não esquecer. Bom, então acho que era isso aí a respeito dessa condição que você estava falando. Tudo bem até aqui, gente? Se me perguntar se vocês estão com dúvida, perguntem. Tá bom? Não vai, lá. Nem vai também. Foi. Bom, efeitos holossomáticos. Uma outra condição dos efeitos da ectoplasmia, né? A questão dos efeitos holossomáticos, aqui no caso. Todos os veículos. Podem ser somático, psicossomático, energético e mental somático. Então, eu trouxe algumas condições que são ou positivas ou negativas. Eu até marquei ali com uma corzinha um pouco mais clara aquilo que eu achei que fosse negativo e com uma cor normal que eu achei que fosse positivo. Tá bom? Então, por exemplo, efeito somático. Isso aqui é mais comum acontecer, por exemplo, na adolescência, né? Aquele jovem que tem uma hipersexualidade, né? Que a questão dos hormônios que ficam muito exacerbados, né? E a gente tem como hipótese que a ectoplasmia influa nos hormônios. Isso deu uma exacerbação, que há uma superestimulação, né, do sistema nervoso central, e isso tem a ver com a consciência ter essa condição. É uma hipótese. E a questão da lipotimia. Lipotimia são aquela condição da síntese, dos desmaios, né? Tem pessoas que desmaiam fácil, né? Tem uma certa aparente fragilidade, mas tudo é uma questão energética. Na hora que isso é resolvido, passou. A questão da agilidade somática, a pessoa que tem um certo dinamismo, tem vitalidade, consegue fazer as coisas de uma forma mais ágil, né? A gente considera que possa ser um efeito positivo dele ser ectoplasta. Não quer dizer que todo mundo que tem essa vitalidade seja ectoplasta, como eu falei, né? Vai depender da potência de cada um. Mas isso é importante que essa energia possa dar essa condição. E um efeito psicossomático bem comum, que a gente observa nas dinâmicas, nos relatos, porque eu queria comentar, gente, mas como a gente iniciou com pesquisa lá no início de 2006, nós temos assim um bloquinho, né? Muitas pessoas, após cada acoplamento nas dinâmicas, anotam as suas percepções. E aquilo fica registrado. Então, a gente recolhe esse material e a gente usa como pesquisa. Dali que a gente coleta os nossos dados, as nossas informações. E a partir do que a gente vê, do que as pessoas relatam, é que a gente vai fazendo, formando hipóteses. E aí entra a questão da ansiedade, da hiperatividade, né? Que eu consideraria como efeito negativo da consciência ectoplásmica. Inclusive, aqui no nosso livro, aqui da Ectoplasma, Panorama das Pesquisas Contemporâneas, aqui tem um capítulo só que fala a respeito desses sintomas e como é que ele influi na consciência. E qual órgão que é o responsável por isso. Tá? Para quem tiver interesse, vamos estudar. Efeitos energéticos. Não terminei lá, né? Vou terminar ali. Então, efeitos positivos. Afetividade sadia, que é um efeito psicossomático bom, né? A pessoa já tem uma emoção mais equilibrada, consegue chegar no fraternismo. E também a questão da projetabilidade lúcida, né? Efeito energético. Aí eu trouxe como efeito energético a síndrome ectoplásmica. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas, né, que a pessoa apresenta a respeito de alguma condição. Quando a pessoa sabe que ela é ectoplasta ou não sabe, mas começa a apresentar alguns sintomas característicos disso aí, e a gente começa a identificar que a pessoa não consegue desassimilar, por exemplo, né, a gente deduz que ela possa estar com essa síndrome. Então, vai ser feita uma avaliação para dizer que sim ou que não, né? Mas é importante que a pessoa saiba que essa condição é uma condição que afeta muito o sistema nervoso central, que vou trazer uma imagem daqui um pouquinho, em função do quê? Em função da descarga energética que acontece. Quando a gente tem essa condição de ter uma
um trabalho energético potente, ele dá uma descarga muito grande no corpo, né? Ele dá uma descarga em todo o corpo, principalmente no sistema nervoso autônomo. E isso causa uma hiperexcitação. E essa hiperexcitação leva a pessoa, se não estiver numa condição emocional muito equilibrada, a ter uma descompensação. Então, alguns órgãos vão ficar piores, outros vão ficar melhores. Por exemplo, eu tenho cervicalgia crônica, né? E aí entrar num campo energético, estar num campo energético, estar aqui com vocês hoje, isso pode afetar um pouco aqui a minha dor cervical, né? Vai alterar um pouquinho isso aí. Mas isso é temporário. Daqui um pouquinho eu saio daqui, vai passar. Quando isso fica muito crônico e demora para passar, né? Saiu daqui, não passou, continuou, exacerbou, piorou, a pessoa pode estar vivenciando uma condição dessa síndrome. Tá? Uma condição positiva desse efeito holossomático é a força presencial que as pessoas percebem, né? Numa pessoa... tem uma coisa que eu lembro agora de comentar, gente, que o conceito de força presencial, tem até um verbete que fala sobre isso aí, as pessoas acham que a força presencial tem que ser aquela pessoa que chega e entrou no ambiente e abafou. Essa é um tipo de força presencial, beleza. Mas tem pessoas que chegam mansinha, que ninguém percebe nada, nem percebeu. Mas a energia da pessoa já mandou recado. Não sei se vocês já perceberam isso, né? A pessoa ficou quietinha, ninguém percebeu, ninguém valorizou, digamos assim, né? Mas a energia da pessoa já mandou recado. Porque a energia é primeiro que chega, né? O cartão de visitas, né? É engraçado. Ela entra e não fala, mas as pessoas se viram para ver. Se viram para ver, isso sim. Esse para mim é que é o caso... Esse é o caso mais patente que eu já vi de força presencial. De força presencial. As pessoas, às vezes está um burburinho, a pessoa entra, as pessoas nem... Silencia. Silencia. Quem estava de costa vira, sente aquela vontade de virar e ver, né? Excelente, sim. E a questão da influência que a gente está falando também do parapsiquismo sadio, né? São os efeitos que a gente está considerando como positivos nessa questão da ectoplasmia. E os efeitos mentais somáticos tem a questão aqui do terror noturno. Eu lembro que a minha filha, quando tinha 4 anos, ela teve um período que ela não dormia à noite, né? Aí acordava e ficava naquela coisa, não posso dormir, queria ir para o quarto com a gente. E no outro dia tinha que levantar para dar aula, o marido também tinha que trabalhar, estava complicado, né? E foi assim, não me lembro o tempo que durou, mas eu me lembro que foi uma vivência disso aqui, né? Ela tinha pânico de ficar acordada, só que ela não sabia por quê, não dizia por quê, né? A gente não tinha muito estudo naquela época a respeito dessas coisas. Eu, por exemplo, cheguei muito tarde na Conscienciologia, né? Eu cheguei adulto que eu digo assim, madura. Então, também, agora, depois, passado o tempo, que a gente vai se dar conta do que era o processo, né? E ela é uma menina cheia de energia, né? Muito cheia de energia. Agora, dizer que ela aceita as ideias é outra coisa, é uma outra conversa, né? Ela não quer nem saber falar. Conscienciologia fica lá e eu fico aqui, né? Mas cada um no seu tempo, né? A questão da megalomania também é uma questão que a gente está falando aqui, ó, dentro da questão da mental somática, porque às vezes aquela coisa que a gente fala, né? Sobe a cabeça, né? A pessoa, não, porque eu sou ectoplasta, e aí a pessoa se torna, eu sei, eu faço, eu resolvo, e pronto, né? Questões positivas, agilidade mental, a questão da autonomia, que no caso entraria o taquipsiquismo, né? Autonomia, liderança cosmoética e epicentrismo consciencial. Bom, a gente trouxe também aqui a questão das repercussões. Umas coisas que eu já tinha falado antes, mas vou falar de novo aqui, ó. Quando a gente está doando energia, que a gente está fazendo a esterilização da energia, né? Isso pode acontecer antes, durante ou após, mas acontece. A gente tem as sensações físicas, como eu falei da cervicalgia, da dor, que vai aumentar. Questões psicossomáticas, questões de emoção. A pessoa, por exemplo, ela pode... Acontecia bastante, acho que o Alves vai lembrar, que o nosso colega também da dinâmica nos abandonou, mas eu era da dinâmica lá do começo. Nós tínhamos pessoas que chegavam lá na dinâmica, e aí elas percebiam na Consex, pessoas que nunca tinham ido, né? E elas chegavam lá e percebiam, e a pessoa ficava desesperada, ela queria ir embora. Então, a questão que ela sentia, né, na hora que havia aquele movimento lá, ela ficava com a emoção exacerbada, ou ela via o pai ou a mãe, alguma coisa assim, que já tinha dessomado, né? Então ficava complicado. E a gente tinha que não conversar, não, você aguarda um pouquinho mais, pela função, então, acalmar a pessoa, trabalhar com ela para voltar, que a pessoa voltar para a dinâmica. Hoje em dia está menos comum isso, viu, Albert? As pessoas estão mais
gabaritados, eu acho. Também a pessoa pode ter também ideias, né? Ideias a respeito de temas para escrever, verbete, livro, coisa assim, né? Ou ideias sobre como resolver uma questão. Eu acho que foi lá no Imersão, você vai lembrar, que tinha uma pessoa que falou assim, olha, depois do campo ectoplásmico, que ela falou assim, olha, eu tive uma ideia para resolver uma situação do grupo Karma. Lembra? Então isso pode acontecer também. E repercussões energéticas, né? Que é o mais comum, que a gente se detém mais, digamos assim, nessa abordagem. Mas pode acontecer qualquer uma dessas aqui, outras que a gente não colocou. E só que, como eu tinha falado antes, o efeito da ectoplasmia, ele é de caráter fugaz, é rápido, né? Bateu, foi embora, acabou, né? Acabou a dinâmica, acabou a sensação, acabou o campo, acabou tudo. O que não pode é levar para casa, né? Ficar sentindo. Acabou a TENEP, também, acabou tudo, né? Pode ter aquele desconforto temporário, que é um desconforto, digamos assim, aparente, né? Porque a gente está sentindo o que a consegue sente, mas é um minutinho. E ela está numa condição pior, que fica sentindo o tempo todo. Então, a gente está fazendo uma coisa pouca, digamos, pequena, né? Mas só que depois passa. Não pode ficar lembrando, nem pensando, né? E foi. Só que se fica duradouro, aquilo que eu tinha falado antes lá, ó, ou pioram os distúrbios fisiológicos já existentes, é quando a pessoa está na síndrome que eu comentei antes lá. Porque há uma quebra de equilíbrio no sistema nervoso autônomo. Vamos ver se a próxima imagem é o sistema nervoso, ainda não é. Mas daqui a pouquinho aparece. Bom, os efeitos, isso que a gente está falando, tudo isso, eles são potencializados, principalmente em ambientes assistenciais. Pode ser que a pessoa andando na rua, ou mesmo no seu dia a dia, ela vá sentir alguma coisa desses sintomas, sabendo que ela é ectoplasta e que pode estar disponível uma assistência. Pode. Mas, em geral, eles acontecem em ambientes onde ocorre assistência grupal. Por exemplo, a grupal, individual, né? Tarefa energética pessoal, que eu já comentei que é a TENEPs, né? Dinâmicas parapsíquicas. Aqui nós temos uma foto da nossa dinâmica intersencial da paracirurgia, onde as pessoas estão ali. Há uma pessoa, um epicentro consciencial, né? Que está aqui. Há também a figura do energizador 1, energizador 2, energizador 3. A pessoa que é o observador parapsíquico. A pessoa do cronometrista. E as pessoas que estão ao redor aqui da elipse, a elipse central, são os acopladores energéticos. Acopladores paracirúrgicos, no caso, né? E quem fica sentado na segunda elipse são apenas doadores. As pessoas perguntam assim, mas hoje eu vou ser doador ou eu vou ser apenas acoplador, né? Todo mundo acha que passando pela linha do meio, ele vai ser assistido. Na verdade, ele está doando energia, né? Todos estão doando. Então, na hora que eu venho aqui, por exemplo, que a gente explica para quem é de primeira vez, a gente explica aqui na sala, né? A condição, eu sempre coloco assim, olha, pessoal, se tiver o holochakra lá dentro do gatinho, ele vai ser aproveitado. Então, caiu lá dentro um holochakra, a Equipex está aproveitando aquele holochakra, né? O que importa é o holochakra, né? Claro que tem que ter um pouco de qualidade, mas tudo bem, né? Então, pro forma, todos são doadores. Mas os acopladores são os que vão passar na cadeia do meio. São aqueles que vão oferecer o seu holochakra amigo para fazer assistência. A gente brinca isso, né? Oferecer o seu holochakra amigo para fazer assistência, né? Então, aquelas pessoas que vão acoplar com as consciências ou com as consins para fazer a cirurgia ou a assistência necessária, tá bom? Ok, Álvaro, ficou satisfeito ou não ficou claro para ti o conceito? Eu sei. A questão dos laboratórios de autopesquisa, por exemplo, aqui na Cognópolis, em Foz, ali no CAEC, nós temos 17 laboratórios de autopesquisa. Então, para quem tem interesse, né, em pesquisar sobre esse tema, ectoplasmia, ou seja, o tema de autopesquisa do seu interesse, estão à disposição lá 17 laboratórios. E é comum que nesses laboratórios já tenha lá uma otimização do campo, junto com a Equipex, para contribuir, né, para ajudar a pessoa a pensar melhor, a focar mais no seu tema. E também os cursos de imersão em campo bioenergético. Então, há poucos dias, na última semana de março, né, nós tivemos imersão em ectoplasmia, que é um curso que é realizado uma vez por ano, pela Ectolab. É um evento que exige muito da equipe, porque são, em média, de 40 alunos para cima, né? 44, mas nós tivemos 60. Já tivemos uma turma de 60, agora a gente está diminuindo um pouquinho, né?
E a nossa equipe é uma turma, em média, de 30 pessoas, né? Para poder dar conta, é quase um por um. Né? E a gente está com poucos voluntários, tanto que dessa vez a gente teve que trazer voluntários de fora para poder auxiliar no trabalho. Mas é um curso que vale muito a pena, quem participa, não sei qual a tua experiência, Roberto, se você achou que valeu a pena. Né? Minha experiência foi ótima, porque eu estou buscando ferramentas, né? Uhum. Essa assistência aí. Foi assim, desenvolvimento. Super. Então é isso. Então os cursos de imersão é onde que a gente percebe mais essa questão da ectoplasmia, né, dessa potencialização. O ProEP é outro exemplo também, né, que a pessoa vem aqui, ela tem interesse em qualificar o seu soma todo, né, saber como é que ela pode estar se melhorando, né. E como ela passa por vários ambientes, por vários laboratórios, por várias oficinas, digamos assim, trabalha aqui, trabalha no bioenergologia, trabalha lá no laboratório também, da ectoplasmia, que a gente também tem um laboratório específico para isso, que você vai falar, se chama Laboratório de Conscienciológica e Ectoplasmologia, está localizado no FIAEC. Só que esse nosso laboratório, em geral, não é para experimento individual, a gente não tem como atender dessa demanda, mas as pessoas que têm interesse em participar podem fazer parte do ProEP, no ProEP está incluído, e a pessoa faz experimento individual lá, tá? Um pouquinho vamos falar mais dos cursos, não fico fazendo propaganda, vamos adiante, né? Uma coisa importante a falar, né, que para que aconteça essa condição da ectoplasmia, digamos, a soltura mais sadia, mais saudável, que soltura do ectoplasma por si só, não necessariamente é uma coisa saudável também. Se a gente pensar nas pessoas que estão, por exemplo, nos hospitais psiquiátricos, elas também têm uma soltura patológica, né? E a gente está falando da condição da soltura sadia, soltura benigna das energias, né, dos seus veículos de manifestação. Então, o estado emocional, a condição como a pessoa lida com essas emoções, é uma condição importante também para que a pessoa consiga fazer um relaxamento melhor, relaxamento físico, né, que possa influir nessa descoincidência. Quanto mais ela souber, né, controlar esse relaxamento, ter uma tranquilidade melhor para descoincidir os veículos, ter menos ansiedade a respeito dessa condição, é aí que ela vai conseguir liberar mais a questão do ectoplasma, que é a ectoplasmia, né? E vai conseguir chegar nesse domínio do parapsiquismo sadio, tá? E eu coloquei aqui alguns dos dificultadores dessa condição de homeostase, ou de equilíbrio emocional que a pessoa, que pode impedir a pessoa, né, de ter uma maior doação. Que seria, por exemplo, o medo, a pessoa tem medo de alguma coisa, não importa do que seja, tem medo, o medo já é um travão, né? Ansiedade, timidez, repressão. Por falar em repressão, tem um livro novo que se chama Autorrepressão Conscienciológica, acho que é de conscienciológica, porque não estou me lembrando, que é da professora Rosa Nader, que foi lançado em dezembro do ano passado e que é muito interessante para quem tem interesse nesse tema. Então, a importância do equilíbrio emocional na condição de ser ectoplasta. Porque a pessoa ela é ectoplasta, ela vai ter uma condição de maior potência de energia. E com isso, ela vai ter uma maior reverberação no ectoplasma. Na hora que ela trabalha, um boom de energia, né? E isso vai poder ter reflexo, pode ter reflexo no soma e também no psicossoma. Então, essa descarga de energia que ela atua no sistema nervoso central, ela pode fazer uma desautonomia, um desequilíbrio. Tanto pode ser uma descarga temporária, em que a pessoa se continue nesse equilíbrio de estabilidade, né? E pode ser que haja um desequilíbrio. Então, isso é importante que a pessoa saiba se trabalhar, em especial na questão do psicossoma, na questão das emoções, né? Grande parte das descompensações emocionais decorrem dessa reverberação. Por quê? Porque às vezes a pessoa é imatura. Eu vou contar uma experiência minha. A minha mãe e meus pais, né, dissomaram em 98. Eu acho que em 99 eu tive uma projeção com a minha mãe. E era uma coisa recente a dissoma dela. Talvez estivesse ainda um pouco, sei lá, mexida com aquilo, né? Mas, assim, na hora que eu a vi, no extrafísico, eu tive uma emoção tão grande, né? E aquilo acabou a minha projeção. Sabe aquela coisa, a gente tocou emocional primeiro e acabar a lucidez? Se foi a lucidez.
Então, esse é um exemplo bem claro, porque a pessoa está lá, com certeza não estava lá para passear, não estava lá para conversar, contar como é que estava a minha vida, nem coisa nenhuma. Existia algum contexto de assistência. Só que na hora que eu perdi a lucidez pelo emocional, a assistência, pelo que eu entendi, se foi. E eu nunca mais consegui retomar essa condição com ela, né? Sei lá se ela foi assistida, se não foi, né? Daí não tive essa informação mais. Aí a minha filha às vezes tem projeção com ela, né? E ela fala, mãe, sonhei com a avó, estava fazendo isso, isso e isso. Para ela é sonho, né? Aí eu pego algumas coisas, né? Assim, então, isso aconteceu mesmo. Mas eu não tive mais. Quer dizer, acabou com o meu experimento, né? Então eu também aprendi que a gente precisa dessa condição, entender essa condição emocional mais, trabalhar mais com isso, né? Não tem jeito a gente evoluir se não for se qualificando, né? Então aqui eu trouxe também esse modelo que está falando, as horas que eu estou comentando o tema, que não chegou nunca. Agora chegou aqui a questão dos efeitos da ectoplasmia sobre o sistema nervoso autônomo. Então o sistema nervoso autônomo ele é composto do parasimpático e do simpático, né? Então esse sistema ele tem o objetivo de fazer o equilíbrio, né, do nosso organismo, né? Então, o simpático, por exemplo, é aquele que mantém todas as nossas funções ativas. Sistema, tem a ver lá com aquele que a gente viu antes, lá, os sistemas orgânicos também, né? Sistema respiratório, cardiorrespiratório, acelera batimentos cardíacos, estimula a liberação de alguns hormônios, por exemplo, né? E o parasimpático, ele faz o contrário, né? É aquele que maneira, digamos assim. Então, esse aqui durante o dia, ele está bastante ativo. Na hora que a pessoa vai dormir, ou quando a pessoa vai relaxar, não sei se é durante a noite também, né? Vai relaxar, é esse aqui que entra em atividade. Então, se a pessoa está muito agitada, é hora de desacelerar. Aí entra em atividade ou parasimpático. Ele vai fazer o contrário do que o outro estava falando, para que a pessoa consiga ter esse equilíbrio. Quando a pessoa tem um padrão, por exemplo, de estresse crônico, a pessoa já tem uma desautonomia, um desequilíbrio. E aí, na hora que ela tenta relaxar, ela dificilmente consegue. Então, fica aquele degrauzinho, né, entre um veículo e outro. Tá? Não consegue haver esse equilíbrio. Ela vai precisar fazer um trabalho para que aconteça esse equilíbrio melhor, essa homogeneização. Deixa eu só apertar mais um aqui, que vai aparecer o título aqui, ó. Por que que a gente está falando isso, gente? Com base desses dados que eu estava comentando, que as pessoas anotam lá na nossa dinâmica, durante dinâmica, campos, outros cursos que a gente já deu, que pesquisou, a gente conseguiu reunir dados que mostraram que há uma influência maior do parasimpático nos efeitos da ectoplasmia, porque é ele que vai dar o relaxamento necessário para que ocorra essa liberação melhor, tá? E na hora que acontece essa hiperestimulação, na hora que a pessoa é ectoplástica, como a gente tinha comentado antes, né? Aquela hiperestimulação, pode acontecer que a pessoa tem essa desautonomia temporária. Se ela for temporária, ok. O problema é quando ela se torna uma questão crônica. Aí a gente entra na condição da patologia, na questão até da síndrome ectoplasma. Tá? Ali tem uma figura do hipotálamo, eu vou colocar aqui na próxima imagem, né? O hipotálamo, ele é um órgão importante aqui do nosso cérebro, né? Ele é um termorregulador, está um pouco abaixo aqui do tálamo. Então, ele tem relação direta com o sistema nervoso autônomo. Ele regula a temperatura do corpo, estou falando, não a temperatura ambiente, né? Inclusive, é comum as pessoas relatarem que durante os efeitos da ectoplasmia, um dos efeitos mais comuns é a pessoa baixar a temperatura. Eu, por exemplo, sou friorenta, já estou naturalmente friorenta. Entrei em curso de campo, eu vou tapada até os topetes, né? E é possível que ainda sinta frio. Acabou aquilo ali, eu já estou tirando tudo, já passou, né? E aí, esse órgão ele entra em trabalho, né? Para tentar regular a temperatura do corpo. Aí ocorre, por exemplo, a titritação. Tem uma outra colega, inclusive ela estava no curso de imersão, ela veio do curso de imersão, e a gente entrou no campo, foi na dinâmica, inclusive, no dia da dinâmica. E eu entrei já com o meu material todo, né? Aí o pessoal me gozando, mas tudo isso para hoje, estava bem calor, né? Só que hoje é só isso, amanhã eu trago mais. E ela foi uma que brincou comigo, né? E ela estava sem nada, estava até de sapatinho de salto,
né? Sapatinho de salto, bem tranquilinha, sentada. E ela sabe que ela tem frio. Aí daqui um pouquinho, aí eu estava com a minha manta, coloquei assim, né? Não estava assim com muito frio, mas coloquei a manta. Um pouquinho ela voltou, ela me empresta, passou a mão na minha manta. Me empresta a tua manta que eu estou passando frio. E ela tirita, abate queixo. Então, quer dizer, a gente tem que saber, se conhecer também para poder estar se preocupando em levar um material para um posto de campo, né? Então, ele atua também na questão da regulação da temperatura, da sede, da fome, e também, ele juntamente com o sistema límbico, ele afeta as emoções. Então, é importante que a gente estude essa influência desse órgão, né, no nosso corpo, que ele também tem a ver com a contração muscular, em especial a contração do cardio, a contração dos músculos do coração, tá? Então, assim, ó, a gente está colocando algumas pinceladas, não dá para falar muita coisa, mas para quem tiver interesse, pode se aprofundar mais aqui no que a gente colocou no livro, pode pesquisar também em outras fontes, não estamos dizendo que essa aqui é a única, nem que seja a melhor, mas já contribui, já dá uma ideia do que estamos falando. Já que estamos falando em livro, antes que eu dê um passo adiante, tem esse pesquisador aqui, ó, que é o Gustavo Chiesa, né? Ele esteve conosco em... não vou me lembrar o ano agora. Deixa eu ver que o livro aqui. Foi lançado em... não tem nem a data. Às vezes não colocam data. Não colocaram. Então, ele ficou conosco aqui um período, ele mandou para nós primeiro uma proposta de pesquisa, né? Um protocolo. E foi aceito o protocolo dele. Aí ele ficou conosco, não tenho certeza se 3 ou 4 meses. Ele ficou colado, não sei se lembra dessa época, ele ia na OIC. Ele ficava na pesquisa com a gente dava um passo que ele estava junto, dava um CAE que ele estava junto, e a gente ia para a OIC, ele estava junto, e ele ficou coladinho. A gente pensou assim, não dá para fazer muita coisa não. E ele fez a tese de mestrado dele, da USP, encaminhou, foi aprovado, publicou o livro. Então, aqui nesse livro ele fala dessas pesquisas que a gente está falando. O nome do livro é Além do que se vê, magnetismos, ectoplasmas e paracirurgia. E aqui dentro ele fala, inclusive, das nossas pesquisas, tem até uma imagem da dinâmica aqui. Aqui, ó. E eu lembro da Mabel mexendo com o professor Hernani um dia dele, falou assim, agora virou personagem de livro, que ele cita aqui, ó. Aqui está a imagem da nossa dinâmica. Então, quer dizer, antes da gente publicar o nosso livro, o Gustavo já tinha publicado o dele falando a respeito disso aqui. Foi bem relevante. Bom, se a gente for falar em livro, a gente não para, né? Porque livro é o nosso métier, né? Então, vamos em frente. Ainda falando de efeitos e repercussões, estamos falando o seguinte, né? O ectoplasma que é esterilizado, em geral, é na forma invisível, né? Porque a gente não tem como dizer isso, né? E também com a luz, com a luminosidade, é um pouco mais difícil a gente perceber. Mas não quer dizer que ele não aconteça também à luz do dia. Nós temos relatos de pesquisadores e sensitivos que produziam ectoplasma à luz do dia e conseguiam perceber a luz do dia também. É uma coisa mais difícil? É. Mas a gente costuma dizer, em geral, que pelo efeito da luz ele se dissolve, né? Mas aqui o que a gente resolveu adotar? Como a gente não tem assim um instrumento, uma parede, digamos assim, um ectoplasmômetro, como diz o Eduardo, para dizer, não, isso é ectoplasma, tem essa e essa função, a gente resolveu analisar os efeitos que eles causam no holossoma. Né? Então, conforme os efeitos que foram surgindo, à medida que foram sendo relatados, a gente começou a ligar uma coisa com a outra. Né? E isso tanto na fisiologia de quem é assistido e de quem é assistente. Só para dizer que a dinâmica intersencial de paracirurgia, aquela que a gente já mostrou a imagem lá, ela acontece às sextas-feiras, aqui em Foz do Iguaçu, né? Das 19h30 até as 21h30, é a hora que acontece a dinâmica, depois tem mais meia hora de debate. E no início de cada mês ela acontece em Curitiba, aliás, no início do mês em São Paulo, e no final do mês em Curitiba. Então ela acontece às vezes 3 vezes, né? Todas as sextas, mais 2 vezes em outra cidade. Né? Falta no Rio agora, né? A gente colocar lá. Tem espaço, que bom. Tá faltando Epicom agora. Bom, então a gente começou a observar isso aí, né? Eu ia falar outra coisa. É que assim, então essa dinâmica, na hora que a gente faz esse trabalho de assistência, não somente aqueles que estão presentes, que vêm a nossa dinâmica para trabalhar e que vêm disponibilizar sua energia para fazer assistência.
porque a gente recebe em média, né? Nem sei mais quanto que anda agora, mais de 100 pedidos por semana. A gente recebe pelo site. E além das pessoas que estão presentes na dinâmica, as conscientes, que são as pessoas que têm o holochakra, que vai ser necessário, né, a energia, o ectoplasma, tem também as conscientes que ficam à distância. Então, são os assistentes da distância, que contribuem com as suas energias. Você já fez? Ah, legal. Muito bom. Então, na hora da dinâmica, a pessoa fica ali também doando energia. E aí, como é que você sente o campo nesse momento? É mais puxado, é menos puxado? Eu me inscrevi aqui para participar da cirúrgica. Né? É como se eu estivesse aqui no campo. Muito bom. Assim, muito bom. Sexta-feira eu estou lá. Tudo bem. Muito bom. É isso aí. A energia não tem tempo nem espaço, né? E quem tem interesse em contribuir e acha que pode ajudar nesse sentido, é só entrar no site, colocar seus dados lá, depois alguém fará contato com você para que existem algumas cláusulas para a pessoa ser doador à distância, e aí depois você pode ser doador e contribuir com as suas energias. O site é www.ectolab.org, tá? Aqui no final eu vou colocar também o telefone, aqui nos slides que a gente está colocando, que não estão sendo transmitidos hoje, tem também aqui o site que aparece, www.ectolab.org. Bom, as pesquisas que a gente faz. Então, como a gente não tem esse ectoplasmômetro que a gente comentou, né, a gente começa a mapear o que acontece com os sinais e sintomas que são descritos pelos participantes, em especial da dinâmica interassistencial da paracirurgia, que é uma atividade semanal com objetivo paraterapêutico. Claro, a gente já fez também isso com cursos, né? O que acontece é que a gente tem uma demanda muito grande de material, a gente tem ali mais de 500 pastas, né, que significam mais de 500 dinâmicas que já foram realizadas. E a demanda é muito grande. Em média, vamos dizer que se tiver... Vamos pegar só os doadores. Se tiver 12 acopladores, multiplica por 12 isso aí. São 144 páginas. Isso aí eu estou pegando por baixo, né? Se a gente colocar mais pessoas, tem uma demanda muito grande de trabalho. E a gente está ficando com pouca gente para fazer isso aí. Então, por isso ela não está sendo tão otimizada, né? Então, a gente está recolhendo somente da dinâmica e não mais recursos, né? Nesse último curso de imersão que a gente tinha comentado antes, aconteceram 3 campos simultâneos, né? E foi bem interessante o trabalho, né? 3 campos simultâneos, óbvio, no mesmo espaço, com 13 vicons. Ficou muito bom o trabalho. Já tinha sido feito ano passado também, assim. Bom, então agora a gente vai falar a respeito desses sintomas, dessas sensações que são relatadas pelas pessoas que, no caso, aqui vamos falar primeiro dos assistentes. Então, aqueles que estão ali na condição de doador, estão doando a sua energia. E esses dados foram pegos lá dos relatos da dinâmica interassistencial da paracirurgia. Então, por exemplo, elas costumam relatar sensação de bolo na garganta, como se tivesse alguma coisa, né, que está entalado na garganta e a pessoa não consegue, às vezes, respirar, pensa algum incômodo, mas na hora que é liberada essa ectoplasmia, a pessoa, pronto, passou. Ela pode relatar também sensação de desbloqueio ou em algum chakra, ou em algum órgão, ou em algum lugar, que pode ser dela, como pode ser da consciência ou da consciência que está sendo acoplada naquele momento, né? Distensão que a gente está falando aqui é distensão abdominal. A pessoa até não comeu nada antes de ir para a dinâmica, e acontece a pessoa sentir um certo estufamento, ela está pensando, como é que eu estou sentindo isso se eu não comi nada? É como se houvesse uma agitação no aparelho digestivo, né? Só que na hora que acabou a dinâmica, acabou, aí começa a dar fome, né? Sim. Também tem isso, né? A questão da eletricidade. A pessoa sente, isso aqui é uma coisa que eu coloquei, porque esse é um sintoma que eu já percebi em mim. Desde o início que eu comecei a me identificar como ectoplasta. É uma eletricidade que ela passa pela medula, como se tivesse um raio. E dá aquele choque, né? Há uma hiperestimulação que passa exatamente pela medula. A questão da exenutação, que eu espirro, né? A pessoa tem vontade de espirrar, e aí a pessoa, às vezes, coloca o dedo no nariz para evitar o espirro, e a pessoa pensa, mas será que é do ar? Não, eu estou longe do ar, mas será que é estou me gripando? Não, mas não estou gripando. Depois que acabou o campo, não sente mais nada.
A questão da fibrilação, que é uma movimentação muscular que a pessoa pode sentir em algum órgão. Por exemplo, é comum sentir isso na panturrilha. É na hora que está saindo aquela ectoplasmia, né? Então mexe na fibra, nas fibras nervosas ali, e a pessoa sente aquela movimentação, umas fisgadinhas, digamos assim, e passou. A questão do frio, da temperatura, que eu tinha acabado de falar antes, né? Lacrimejamento, que a pessoa sente que está saindo alguma coisa dos olhos, às vezes sai mesmo, e aumenta essa sensação das glândulas oculares, ou então a pessoa toca e não tem nada, como também do nariz, a pessoa pensa que está saindo alguma coisa do nariz, passa a mão e também não tem nada, né? Do ouvido também, a pessoa concentra, não, mas está saindo alguma coisa do meu ouvido, passa a mão, mas para ter certeza, né, não tem nada não. Nada físico, digamos assim, nada não físico. A questão da olorização, a questão do cheiro que a gente falou antes, que pode ser que isso é um cheiro extrafísico, mas que pode ser um cheiro de comida, pode ser um cheiro de alguma coisa, de perfume, não tem ninguém com perfume, alguma coisa assim. A questão da peristalse, que é o aumento, né, da ativação do intestino e também do próprio estômago, né? Começa a trabalhar, a pessoa fala, mas estou fazendo digestão agora, né? Nem jantei, por exemplo, né? O barulho é grande também, né? Depois passa. Depois a gente vai para casa jantar, né? Claro. Bom, sensações relatadas pelos participantes da condição de assistidos. Aqui são as pessoas que solicitaram o pedido de paracirurgia, né? Então, dentro desses relatos, a gente pegou alguns, né? Então, a pessoa, vejam que aqui eles estão na condição de doador, então eles vão ter uma sensação mais do efeito da ectoplasmia de uma forma diferenciada, né? Parece que é uma coisa meio incomodativa, aqui já é uma coisinha melhor, mas porque a pessoa está recebendo, né? Mas, tanto, acontece essa troca também, a pessoa pode estar na sua casa recebendo uma paracirurgia e sentir alguma coisa diferente. Então, em geral, acalmia, um bem-estar, uma questão de analgesia, a pessoa estava com muita dor e aquilo cessa, a questão de descablagem de consciência, retirada da sua psicosfera, ela percebe claramente que mudou a sua pensilidade, que ficou mais lúcida, né? A questão do paracoste, ela sente que houve, digamos assim, até tive um relato de uma pessoa que ela fez um pedido de paracirurgia, eu não vou ter certeza agora, mas era da região da cintura para cima, tá? E aí ela começou a sentir um trabalho no pé. E ela falou, mas olha, eu pedi uma paracirurgia aqui para tal região e está me acontecendo no pé. Depois ela foi ver, ela estava com um problema no pé que tinha sido resolvido. Não me lembro se era uma fascite plantar, alguma coisa assim, que naquele momento não era o mais importante para ela. O mais importante era uma outra condição. Mas aí foi atendido aquilo ali. E ela percebeu aquilo ali, né? Pode ser que a outra condição tenha sido assistida, só que ela percebeu essa do pé, né? A questão da paracicatrização, a cicatrização também é uma condição que ela não colocou remédio, não colocou nada e aquilo foi resolvido, né? Da pararegeneração celular, é uma condição assim que a pessoa às vezes está digamos, tem vamos colocar uma patologia mais séria, né? E que talvez não tivesse conserto naquele momento e a pessoa começa a ter uma melhora grande e começa a ter a sua regeneração de uma forma mais otimizada. E ela percebe, né, a olhos nus. Eu estava com um livrinho antes de começar aqui, que eu tinha me recomendado, que é bem pequenininho, uma pessoa que escreveu, né, ela era médica, colocou apenas relatos. E ela cita vários casos desse aí, das pessoas que relatavam essa condição da pararegeneração celular. Revigoração, a pessoa se sente bem, né, se sente melhor. Pode sentir sonolência também, e é comum as pessoas colocarem, não percebi nada, só dormi. Mas ela dormiu e acorda melhor. Tem até um caso de uma pessoa que ela falou assim, tem que ficar 2 horas lá parada no quarto, pode ficar, né, em função das otimizações que a gente sugere. 2 horas vai ser difícil, o que eu vou ficar fazendo? Não posso ler, não posso fazer nada, não vou conseguir, eu nem tenho sono. E a pessoa apagou e acordou no outro dia. Quando ela acordou, estava tão bem, fazia tempo que ela não dormia tão bem como aquele. Então, quer dizer, alguma coisa foi resolvida, né? E a questão da tranquilidade íntima, né? Que é um dos relatos mais frequentes na condição de assistido. Bom, para percepções mais comuns em campos ectoplásmicos, na hora que potencializa esse campo, né? O que acontece? A questão da gente perceber mais com a audiência, né? Vozes, músicas,
Isso não é só no campo, você estava relatando que quando estava vindo para cá, sentiu, né, ouviu vozes das consciências que estavam também aqui, que viriam aqui para a palestra, que estão presentes. Mas é comum a gente perceber também a questão de música, é um dos relatos mais comuns, né? Eu, por exemplo, não tenho muita afinidade musical que eu conheça, né? E às vezes eu escuto aquela música depois para saber que música é aquela. Eu tenho que ficar perguntando, não, a música é assim, a música, tal coisa. Aí eu começo a identificar o nome da música, né? Porque na hora eu sou péssima para isso. A questão da clarividência, com cis ou com sex, que a pessoa pode perceber, como a gente viu naquele exemplo lá que eu mostrei a diferenciação entre os conceitos, né? A pessoa pode perceber ambientes intra- e extrafísicos também, e a gente teve muitos relatos disso ontem na dinâmica. A questão do desassédio, pode ser auto-desassédio, pode ser hetero-desassédio. A questão da ologização, falamos várias vezes, aroma, odor de origem extrafísica. Plantas, hospital, ologização de cheiro de planta, né? A gente pode dizer sentir cheiro de... não aquelas coisas, plantinha de chá, as pessoas costumam relatar, né? Hospitalar, aquele cheiro bem característico do hospital, né? Cheiro de ozônio, e assim por diante. Na questão da paracirurgia, é comum a gente perceber ou sentir a questão da intervenção ectoplásmica intensa. Então, a pessoa percebe, aconteceu uma paracirurgia aqui em tal local, em tal lugar, nessa condição. A questão da paragustação, eu já falei antes, lá, a gente falou num outro slide também, que é a questão dos sabores de origem extrafísica, eu já tinha dado um exemplo também, né? Bom, aqui eu trouxe uma frase enfática que sintetiza, ou que visa sintetizar tudo isso que foi falado, né? Os efeitos da ectoplasmia podem ser qualificados, em geral, pela intencionalidade cosmoética do ectoplasta em contribuir e retribuir ao cosmos a oportunidade da intrascendência inegóica. Então, na hora que a pessoa sabe dos seus efeitos, daquilo que acontece ao seu redor, por exemplo, não está muito bom o efeito que está acontecendo, está quebrando aqui em casa muita coisa, né? Está acontecendo muito acidente de percurso. Uma pessoa sabe que ela pode qualificar. E a partir dela, da vontade dela, da intenção, né? A intencionalidade cosmoética em contribuir e retribuir, porque ela recebe muito, né? Entra a questão da gratidão e da paragratidão, aquilo que ela já recebeu e que ela pode estar retribuindo para ajudar outras consciências, né? A serem também melhores. Então, essa é a questão da interassistência inegóica, aquela pessoa que voluntaria, que ela dá de si, que ela faz algumas coisas sem a condição do, como é que a gente chama? Do vínculo, deixa eu ver a palavra, né? Do vínculo empregatício, exatamente. Então, isso aqui é para fechar essa frase enfática aí, não sei se eu tenho mais alguma coisa aqui, vamos ver. Sim. Então, como é que a gente, já que a gente pretende se melhorar, a gente precisa cuidar um pouco do soma, né? É ele que produz o ectoplasma, é ele que ajuda na produção do ectoplasma, né? É ele que mantém o ectoplasta aqui vivo, nessa dimensão extrafísica, né? Vitalidade, junto com o energossoma, um vitaliza o outro, digamos assim. Então tem que ter alguns cuidados para poder chegar lá aos 80, sei lá que idade, que estão vivendo até 100, eu não quero chegar até lá, mas enfim. Está perto dos 100? 65 é a minha idade. Então. Eu não tenho que coisa, né? Bom, então aqui a gente está colocando alguns itens para lembrar. Que é importante a pessoa cuidar da alimentação, ter uma alimentação saudável, né? Então a pessoa vai ver dentro do seu perfil aquilo que cabe, aquilo que não cabe. Por exemplo, na hora que a gente estuda a questão da ectoplasmia, que a gente vê os efeitos que ela causa, pode ser que algumas pessoas apresentem alergia, né? Apresente, por exemplo, distúrbios orgânicos, sei lá, o que for, né? A pessoa vai ter que ver o que é que no caso dela serve e o que é que não serve. E fazer uma dieta adequada. A questão do sono, se a pessoa não tiver uma boa noite de sono, não vai conseguir ter um holossoma, um corpo, né, mais relaxado, e não vai conseguir fazer essa doação de uma forma melhor. Então a pessoa precisa disso, desse relaxamento, né, para fazer essa soltura ao sacral de uma forma mais otimizada. E também, o que contribui bastante para o corpo físico, né, para ajudar nesse contexto todo, é a questão do exercício. Eu lembro que você estava colocando antes, está na hora de eu fazer, estou saindo da minha atividade física, achei ótimo, alguém está se mexendo nesse planeta, pelo menos alguém, né, já está bom.
Fazer bom tamanho, porque em geral a pessoa, não, hoje eu não posso, hoje eu não tenho tempo, né? Muito bom, muito bom. A questão dos cuidados psicossomáticos, né? Afetividade sadia, a questão da convivialidade sadia também, né? Questão do bom humor, que nunca sai de moda, isso aí tudo ajuda naquela questão das emoções que a gente falou antes, no equilíbrio emocional. A questão dos cuidados energossomáticos, entra aqui a questão do trabalho com as energias, praticar o estado vibracional, fazer MBE, né? Interagir com a fitoenergia, aqui participar mais de dinâmica, se possível, né? E aqui é o trabalho da TENEPS, que a gente está colocando aqui, né? Nessa imagem que está mostrando a pessoa ali sentada e a questão do amparador trabalhando junto ali. Bom, cuidados mentais somáticos. O que ajuda bastante aí? A questão da autopesquisa constante, a pessoa se conhecer, saber quem ela é, como é que ela funciona, né? Que jeito que ela... O que melhor otimiza a condição dela. E também ter uma atenção cotidiana, atenção aos detalhes. Uma coisa que é importante é que parece... A gente não liga muito para detalhes, né? Ou costuma não ligar. Mas a gente aprende, vai aprendendo com o tempo, que se a gente não tiver uma atenção cotidiana no dia a dia, como é que a gente vai ter atenção depois no extrafísico? Que aqui que a gente não consegue perceber isso, né? Então, o ideal é que a gente consiga ter essa atenção para também no extrafísico ficar mais lúcida. A questão da autopensanidade, da pessoa ter sempre bons pensamentos, né? E analisar por que não está tendo e como é que ela consegue melhorar essa condição. E tendo tudo isso, ela pode priorizar a questão da grafopensanidade estarística. Então, escrever, deixar um legado, com base na TARES, fazer esclarecimentos das demais consciências, né? Que tiverem a oportunidade de acessar esse livro, quem sabe para ela própria numa próxima vida, né? Fazendo o autorrevisamento. E fazer a reciclagem de posturas anacrônicas. Essa aqui é a parte mais importante. Ninguém caminha sem a recim. Então, a pessoa, né, ela pode trabalhar com várias coisas, fazer várias situações, mas se a pessoa não reciclar suas posturas anacrônicas, o resultado vai ser muito pífio. Eu só queria fazer uma ressalva também, gente, em relação à condição do ectoplasma, que a gente falou, pelo menos a abordagem que a gente trouxe aqui, ó, foi a questão da interassistência no processo da paracirurgia, que é uma terpensênia da Ectolab. Mas, só para a gente saber, na hora que a gente colocou esses cuidados todos aqui, ó, a ectoplasmia ela pode ser usada em outras situações, que não somente a de cura, que não somente a questão homeostática da ectoplasmia não é usada somente na questão de cura. Lembra que eu coloquei no início lá desassédio? Tinha a questão do desassédio, que pode ser um desassédio mental somático. Então, na hora que a pessoa começou a trabalhar mais com o seu mental soma, com a sua autopesquisa e transformou isso num grafopensene, isso aqui não tem preço, tá? Então, ela está colocando a sua energia para dar uma forma. A ectoplastia que ela está gerando é uma questão de de um livro, digamos assim. Então, se a ectoplasmia for usada dessa maneira, imagina o ganho que ela possa ter, né, na sua evolução. Estou chamando a atenção por isso, porque assim, ó, por exemplo, além da gente trabalhar com as pesquisas que a gente faz, além de fazer a nossa assistência também com paracirurgia, a gente tem a pretensão de deixar legados, a exemplo deste livro que a gente estava falando aqui, e que felizmente foi materializado já está produzido, já está disponível para vocês, né, lá no Shopcons. A gente pretende deixar outros. Então, isso é um compromisso nosso, né, com a nossa pesquisa, com os resultados da nossa pesquisa, para que a gente possa, de repente, estar contribuindo com outras consciências e, melhor, que a gente possa acessar essas informações em outras vidas. Então, acho que isso era importante estar ressaltando. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Os telefones para contato aqui, né? Então, nós temos aqui nosso telefone comercial, que é 55, é o código do Brasil, 45, o código de área, 2102 1427. E o celular, que é 45 também, 99102 1407. Temos também o e-mail, pelo e-mail ectolab@ectolab.org, ou informações, né, sobre curso, sobre eventos, vocês encontram lá no site www.ectolab.org. Eu só vou querer colocar mais uma coisinha, porque nós estamos com tempo aqui.
que a gente vai estar em Fortaleza, eu e a professora Miriam, na próximo dia 27, 28. Dia 26 a gente vai ter uma dinâmica lá. Uma dinâmica, duas dinâmicas. Dinâmica 1 e dinâmica 2. E depois a gente vai estar com um curso Campo Interassistencial Somático nos dias 26 e 27 de abril, no Hotel Carmel, Magna Praia Hotel. Só que as informações vão ser colhidas por vocês, as informações que vocês precisam, lá no site da Intercamp. Ou pelo telefone 85 98888, tem um 8 para mais, acho que. Não, 98888 8076. Tá certo, né? Tá? Então, só para deixar esse convite, né, para quem é daquela região, ou quem tem interesse, né, que nós vamos estar com esse evento no final de abril. Então, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês, e a gente agradece muitíssimo a participação de vocês, e pedimos desculpas por não conseguir transmitir online como havia sido prometido. Mas, enfim, está gravado e esperamos que tenha sido útil. Obrigada.